Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, aqui é o canal Vet Descomplica. Meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar com vocês sobre sistema nervoso e nervos cranianos, tá? Se você tem dificuldade nessa parte de nervos cranianos, fica até o final que eu vou falar durante o vídeo o que você precisa saber para entendê-los e algumas dicas que eu tenho aí para ver se você consegue memorizar esse assunto que é tão difícil. Foi complicado para mim e por conta de um pedido de uma professora minha. Eu estou produzindo esse vídeo para vocês e serviu até para eu revisar, tá? Então a gente vai aprender junto aqui e eu vou passar minha maneira de estudar para vocês. Fora isso, se você tem alguma estratégia para poder memorizar e aí quer dividir com a gente, por favor, deixa nos comentários aqui embaixo ou também comenta se você gostou dessa minha estratégia. Vou tentar ser o mais breve possível na introdução porque eu preciso contextualizar vocês, mas a gente começa logo depois da vinheta. Vamos começar? Sistema nervoso central e periférico. Vocês precisam ter uma noção do que é isso, tá? Existe essa divisão é puramente acadêmica, sistema nervoso central e periférico. A gente vai estar falando da posição dos nervos, tá? Quando a gente fala de nervo, se você quiser entender sobre impulso nervoso, estrutura do nervo e um pouco a respeito das sinapses nervosas, vou deixar o vídeo para vocês, vai estar desse lado lá em cima, tá bom? Vocês entram no link, assistem e depois voltam para cá. É para voltar mesmo, viu? Vamos lá. Dentro do esqueleto axial, a gente vai localizar o sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico vai estar fora desse esqueleto. Se você não lembra, estou aqui para facilitar a vida de vocês, eu já trouxe. Esqueleto axial é esse mais avermelhado aqui, tá bom? E o sistema nervoso central vai seguir aqui dentro do crânio, por dentro da medula. E aí daqui, o sistema nervoso periférico, que está fora dessa região, vai se irradiar para todas as outras estruturas do organismo do animal, tá? O sistema nervoso central ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. E o encéfalo ele pode ser dividido em cérebro, isso aí todo mundo lembra. Mas vamos lá, existe também dentro do encéfalo o cerebelo e o tronco encefálico, tá? O cerebelo é subdividido em telencéfalo e diencéfalo e o tronco encefálico em mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui tem a estrutura deles para vocês. Aqui o cerebelo, que é aquela região que lembra a árvore da vida, não é isso? Aqui o mesencéfalo, ponte e bulbo, e daqui vai seguir a nossa medula, tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo nessa foto é o sistema nervoso central. Além disso, se nós pegarmos o encéfalo em si, ele pode ser dividido normalmente em dois lobos e cada lobo em quatro. Ele pode ser dividido em dois hemisférios e cada hemisfério dividido em 4 lobos diferentes, tá? Essa é uma visão dorsal. Aqui a gente pode notar a divisão do córtex frontal, parietal, temporal e occipital. Aqui é a parte mais rostral do animal e aqui é a parte mais caudal, tá? Eu vou trazer uma visão lateral para vocês para a gente ter uma dimensão. E cada uma dessas regiões vão ter algumas funções específicas e eu já trouxe elas para vocês, tá? Parte de intelectual, de aprendizagem do animal, atividades motoras precisas e estado de alerta. Quem vai controlar isso é esse primeiro córtex aqui, o córtex frontal. Seguindo, sensibilidade, que está relacionada ao tálamo, e o tálamo também que faz a função de retransmissão de algumas funções nervosas, alguns impulsos nervosos, e tudo relacionado aqui a essa parte parietal do cérebro do animal, tá? Essa região aqui lateral vai ser responsável pela parte auditiva do animal, pela parte de sobrevivência, relações ligadas à agressividade e ao medo. Além disso, visão, a parte occipital. Ah, Vinícius, mas é tão longe assim? Sim, é. As vias, os nervos, eles vão caminhar aqui, vão se cruzar aqui no quiasma óptico e vão trocar de lado até acessar os olhos do animal, tá? Além disso, o cerebelo, ele vai ter relação com o equilíbrio, postura e locomoção. Isso funcionando como? Através... E aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas Vinícius, a parte motora precisa, ela é feita pelo cerebelo. Vamos lá. O cerebelo ele não começa o estímulo, mas é ele quem regula para que ele aconteça da melhor forma possível, tá? Então, estímulo para que aconteçam atividades motoras precisas aqui, mas essas atividades motriciais vão ser reguladas pelo cerebelo, e é o cerebelo, sim, quem vai fazer com que essas atividades sejam as mais finas possíveis, tá? Falando sobre a ponte e o bulbo, a continuação dela seria o quê? Seria justamente a medula, tá? A medula espinal, que vai estar aqui, ou medula espinhal, é sinônimo, tá? Ela vai caminhar aqui nessa região dentro das vértebras, tá? Extremamente protegida, porque esse é um tecido que, além de altamente complexo, ele, se sofrer danos, ele dificilmente consegue se regenerar. Então,
Por isso que ele é tão bem protegido assim, tá bom? Além disso, ele vai ter essas inervações aqui laterais, que aqui vai dar origem ao sistema nervoso periférico. Como eu tinha dito para vocês, a parte da coluna vai seguir com toda a irradiação do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, seja ele somático ou visceral, ele vai partir dessas irradiações diretamente da medula, tá? Sistema nervoso periférico, já que estamos falando dele, vai se dividir em nervos, gânglios e terminações. Os nervos, 12 pares cranianos, tá? Essa obra de arte que vocês estão vendo aí. Além disso, os espinais ou espinhais vai variar de espécie para espécie. No caso dos cães, a gente vai ter essa sequência aqui, tá bom? 8 craniais, 13 torácicas, 7 lombares, 3 sacrais, sendo que as sacrais são fusionadas, tá? E 5 coxígeas, as principais inervações periféricas, tá bom? Além disso, se a gente for falar aqui sobre essa estrutura, além de protegida, ela vai ter as inervações. Só que essas inervações, essas projeções vão acontecer de duas formas. Através das raízes ventrais e das raízes dorsais da medula. Tem de dois tipos, tá? Temos nervos aferentes e nervos eferentes que estão conectados a essa estrutura. Vinícius, qual dela que traz a informação, qual dela que leva a informação? Para vocês memorizarem, primeira letrinha de cada uma, as aferentes, elas aceitam. Então, partindo do princípio que a região central é a medula, quem aceita são essas fibras dorsais, tá? Esses nervos dorsais, e eles entram na medula. A partir do momento em que o impulso foi recebido e aí ele é enviado ao sistema nervoso e volta, o estímulo tem que partir de algum local. E ele vai partir justamente das eferentes, que como ponto de partida elas vão expulsar o impulso nervoso de dentro da medula. E aí eles fazem isso através desses ramos ventrais. Por fim, esse é um gânglio, tá? Não é uma união dos nervos, mas sim um local onde eles vão caminhar juntos, bem próximos, tá? Se fosse especificar um pouquinho mais sobre cada região, nós temos aqui a região somática e a região visceral dessas estruturas laterais aqui, tá? Somático vai estar relacionado ao ambiente externo, tá? As patas em si, a locomoção, ao tato, a sensibilidade térmica, e as viscerais ao ambiente interno do animal, as relações metabólicas, níveis de sais, temperatura interna e as atividades dos órgãos em si, certo? E aí, se eu pudesse dividir para vocês, as aferentes elas vão se dividir em duas regiões, a somática e a visceral, e da mesma forma, para a resposta de cada uma dessas regiões, nós teremos aqui os nervos eferentes partindo da medula somática e da visceral, tá bom? Se a gente fosse falar um pouquinho sobre percepção e resposta, agora que a gente entende como é que funciona a recepção do impulso e a emissão do impulso, vamos entender como é o passo a passo que ele acontece, tá? Primeiro de tudo, vai existir um estímulo para um animal que vai ser enviado por um nervo receptor. Isso é transformado num potencial elétrico, isso está lá naquele vídeo que eu falei para vocês, é só voltar lá e assistir. E vai haver um processamento dessa informação através do sistema nervoso central. Se for um beliscão, se for um espinho, se for uma pancada, essa interpretação vai ser interpretada como dor. Se for sede, é o hipotálamo que vai lhe estimular a tomar água e repor o que foi perdido de líquidos no organismo, tá? Então vai depender do que está acontecendo no animal, e aí esse processamento vai gerar um novo potencial elétrico através de um neurônio emissor, e aí ele vai chegar até o músculo, até uma glândula, até a região que está necessitando de uma resposta, tá bom? Eu achei interessante essa imagem que ela faz uma representação muito boa a respeito desse esquema, tá? Primeiro de tudo, é recebido, o impulso entra, sobe para o sistema nervoso central, volta e tem a sua resposta realizada, tá bom? Sempre que a gente fala dessa parte neurológica, a gente tem que falar do impulso nervoso em si e do arco reflexo. Todo mundo conhece o arco reflexo como aquele toque que a gente faz no joelho, não é isso? Pois é, os animais eles também têm esse arco reflexo, e não é esse arco reflexo que vocês estão vendo aqui. Ele acontece através de uma resposta que a própria medula produz, tá? Então, se nós fôssemos falar disso, algum estímulo que pode ser através desse teste neurológico na semiologia, que você faz para ver se a medula está respondendo, ou no caso de um animal, por exemplo, ele tocou em algo extremamente quente, ele imediatamente puxa a pata antes que ele interprete que estava se queimando, tá? Isso é o arco reflexo. Como é que esse arco reflexo ele atua?
Através do estímulo, o estímulo vai chegar na medula e a medula já vai dar a resposta direta para no caso aqui, um músculo, tá? O nervo motor vai chegar até o músculo e vai fazer um movimento. Esse movimento pode acontecer de forma direta ou através de um interneurônio que vai estar presente aqui entre as duas conexões na medula. Tá? E isso vai acontecer sem o sistema nervoso central principal ter que emitir essa resposta. Tá? Por que eu falo principal? Porque a medula faz parte do sistema nervoso central, mas essa cadeia de estímulos não chega até o cérebro para ser interpretada e voltar. Ela já acontece direto da medula, da posição mais próxima. E aí agora vamos entrar na parte de nervos cranianos e eu consegui falar isso antes de 10 minutos de vídeo. Da Vinci tinha que ter pintado isso. Falando em nervos cranianos, se aquela foto assustou, essa aqui assusta mais ainda, tá? Essa ruma, como a gente fala aqui no Ceará, esse monte de nervos, tá? O que é que vai acontecer aqui? Como é que eu vou ajudar vocês a memorizar isso? Primeiro de tudo, para quem gosta muito de anatomia e vai entender esse desenho aqui, é uma sequência, tá? A sequência desses nervos que vocês estão vendo aqui do lado é uma sequência perfeita de qual neurônio você vai chegando de um por um, se você for respeitando a parte rostral, caudal, esse sentido, tá? E aí, é fácil? Não, não é. O que é que eu indico? Se você quer aprender, comece por esses aqui: olfatório, trigêmeo, facial e vago. Se você aprender que 1 é o olfatório, 5 é o trigêmeo, 7 é o facial e 10 é o vago, os outros vão ficar muito mais simples. E eu vou mostrar para vocês como que fica. Para isso eu vou precisar chamar um modelo, tá? E esse modelo vai ser o Duque, ninguém sabia, né? Mas vamos lá. Daqueles lá. O olfatório vai ser esse primeiro aqui, vai ser o focinho do Duque, tá? Vai ser o primeiro nervo que a gente vai ter. E isso eu vou respeitar aquela sequência rostro-caudal, tá? Nessa sequência nós vamos seguir. Primeira coisa que tem logo depois do focinho, nós vamos ter os olhos. E os olhos vão respeitar aquela lacuna que eu dei para vocês, do primeiro até o quinto. Vocês lembram que eu pedi para vocês memorizarem o olfatório e logo depois o trigêmeo, dando aquele espaço? Pois é, esse espaço é justamente tudo que está relacionado aos olhos, tá? E aí você já vai ter aqui o 2, que é o óptico, o 3, o óculo motor, 4, coclear, e aí, pulando o quinto, você tem o abducente. Todos esses, todos, estão relacionados aos olhos, a essa posição dos olhos, tá? Além disso, você tem a face por completo. Na face, você vai ter o quinto, que é o trigêmeo, que é aquele que eu pedi para vocês memorizarem, e o facial também. Além deles, se você seguir um pouquinho mais naquela orientação rosto-caudal, você vai chegar até as orelhas. E nas orelhas você tem o 8º nervo craniano, que é o vestíbulo coclear. Depois dele você vai ter a língua, aquela região toda, que ali a gente vai ter o glossofaríngeo e o hipoglosso. E depois a região do pescoço, que você vai ter o nervo vago e o acessório. Ah, Vinícius, ainda não ficou tão simples. Beleza, vamos conversar um pouquinho a respeito dessa estrutura gigantesca aqui. Deixa eu voltar para a gente ir conversando aos poucos. Muito bem. Primeira região que nós vamos ter é o focinho. Focinho, olfato, nervo olfatório, tá? Segunda parte dos olhos. Sobre os olhos, eu vou já mostrar para vocês uma estrutura. É preciso conhecer a anatomia do olho e dos músculos do olho para entender cada nome desse daqui. Primeiro de tudo, relacionado aos olhos, a primeira coisa que a gente lembra é a visão. Na visão, o nervo óptico é quem vai captar e interpretar, quem vai captar os estímulos no olho e vai levar até o cérebro para que seja interpretado como imagens. Então, o principal é você entender que o nervo óptico vai ser o primeiro nervo da região do olho, tá? Logo depois disso, a gente vai falar sobre movimento dos olhos. No movimento, eu tenho que falar para vocês que o óculo motor, ele é o principal, e aí nós vamos ter outros 2 nervos cranianos específicos para movimento ocular. O troclear e o abducente, movimentos verticais, movimentos horizontais. Os outros movimentos, o óculo motor que vai fazer através da combinação da musculatura ocular, tá bom? Fora eles, na face, você vai ter o trigêmeo, que é da metade para baixo ali do rosto, a maioria das inervações. O trigêmeo vai irradiar ali na parte da maxila, que é a parte superior ali dos dentes? Vai. Mas de principal, parte ali inferior da mandíbula. E aí o facial, ele vai praticamente inervar todas as outras regiões da face, tá bom? Orelha, vestíbulo coclear. Pessoal, vestíbulo
e cóclea. São estruturas auditivas, tá? Se você tem dificuldade nessa parte auditiva, eu tenho uma aula inteira aqui também, vou deixar no card para vocês. Mas, gente, vestíbulo e cóclea são estruturas internas do ouvido, não é essa ponta da orelha aqui, tá? Só como uma representação, tá? Mas das estruturas internas, cóclea, lembrou de vestíbulo coclear, você tem que lembrar que é a parte da orelha, tá? É o 8º nervo. E aí, a parte da língua, glosso significa língua, faringe já é a estrutura em si que você tem aqui, que é aquela estrutura que tem a conexão do alimento e do ar que se respira, tá? A laringe é que é somente do ar. Mas vamos lá. Glosso é língua, então a gente vai ter aqui toda a região ali gustativa, e aqui embaixo o hipoglosso seria o mais baixo da língua, que é quem faz toda a sustentação. A gente está falando dos músculos, tá? A língua tem vários músculos e é o hipoglosso quem faz esse controle inteiro. Além disso, chegamos na região do pescoço, que é a última, que aí eu vou precisar que vocês realmente aprendam que ele é assim. O 10º é o vago e o acessório é o 11º, o 12º é o hipoglosso, tá? É o último. Mas vamos lá. 10º e 11º é da região do pescoço. Por que eu separei eles como região do pescoço? Porque eles vão ser os maiores e é quem vai fazer um trânsito maior na medula. Toda essa região aqui vai estar exclusivamente dentro do crânio. Conexões do cérebro direto para as regiões do crânio, para os órgãos e parte somática e visceral que vai estar aqui. Já o pescoço, não. O pescoço ele vai ter uma irradiação um pouco maior que esses outros nervos, tá? E aí, se você observar, ficou uma sequência realmente rostro-caudal. Vai ficar aqui focinho, olhos, face, orelha, língua, pescoço. Anatomicamente, seguindo a sequência, tá? E aqui a dica que eu falei que ia dar para vocês, tá? A respeito dos nomes, para ver se vocês conseguem memorizar melhor, tá bom? Esse nervo, esse músculo oblíquo aqui, esse músculo e esse outro, tá? Quais são as relações? Esse aqui é um nervo óptico, tá? Relacionado à visão. Esse aqui é o troclear, relacionado a esse nervo oblíquo. O abducente, que é o 6º nervo, responsável aqui pelo retrator do bulbo e o reto lateral. E aí o restante das estruturas, quem vai ser responsável é o nervo óculo-motor. Além disso, não podia deixar de falar sobre isso aqui para vocês sem dar um exemplo prático de como é que funciona essa inervação, tá? Primeiro de tudo, esse estado e esse estado tem 2 nomes específicos, tá? Midríase e miose. Midríase e miose. Eu falo nesse tom porque ele me ajuda a memorizar o estado de cada uma conforme a palavra, tá? Conforme o som. E aí, se você tem uma estratégia daí, você pode usar a sua também. Muita gente também faz pelo nome, tá? Midríase é um nome muito maior do que miose, então vai de cada um como é que memoriza esse estado aqui semiológico do animal, quando você vai avaliar. Primeiro de tudo, pupila, ela tem uma responsividade muito grande à luz. Se a pupila está em midríase e você expõe ela à luz intensa, ela vai entrar em miose. Essa contração aqui da pupila é uma resposta direta ao olho que você vai expor. Digamos que você vai pegar aquela lanterna na semiologia e você vai expor ao olho esquerdo. Nesse olho esquerdo, ele vai contrair a pupila e vai ficar bem fininha como essa do gato aqui, tá? No caso do gato, o cachorro não faz isso, pelo amor de Deus. E vai existir uma coisa chamada resposta consensual, que é o quê? Por mais que você não exponha o olho direito à luz, ele vai contrair também, tá? Num animal saudável, você expôs um dos olhos. Essa é a resposta direta. Se houver contração, o olho oposto vai contrair também, como uma resposta consensual ou resposta também indireta. Nós temos o reflexo, mas quais são os fatores que existem realmente para acontecer o reflexo pupilar, tá? E além disso, se houver uma lesão em alguns desses nervos, o reflexo vai continuar existindo? Bora conversar sobre isso. Isso aqui está em um dos livros, tá? Todos os livros que eu usei aqui eu vou já mostrar para vocês. Eu achei perfeito esse esquema, eu trouxe ele lá direto do livro do Dukes e Rees, tá, de fisiologia. Mas vamos lá. Ele mostra aqui todos os nervos que vocês vão precisar para que exista o reflexo pupilar, tá? Integridade do olho, e aí nós temos aqui o núcleo pré-tectal, o núcleo parasimpático do 3º nervo. Qual é o 3º nervo? Pois é, nervo óculo-motor. Se o nervo óculo-motor é quem é responsável por fazer essa contração aqui, vocês estão entendendo que é justamente a movimentação das estruturas, tá? Falei que eram todas as outras estruturas? Pois é, por isso que as outras têm nervos específicos para contrair. Mas vamos lá.
Além disso, o nervo oculomotor em si vai se estender até o nervo ciliar e aí a gente vai ter o músculo esfinctérico da pupila. É ele quem vai fazer contração ou relaxamento em si com base nesse estímulo inteiro aqui, tá? E eu achei interessante dessa figura que ela traz justamente lesões específicas de cada ponto. Se eu tiver uma lesão específica aqui em cima, o que é que vai acontecer, tá? Desse olho esquerdo, a gente vai ter uma perda de visão e também perda do reflexo. Por quê? Porque aqui não está chegando informação do que está acontecendo externamente aqui, esse estímulo, tá bom? O segundo ponto que a gente vai conversar é, se houver aqui no quiasma óptico, que é aquele cruzamento que eu falei para vocês que existe, tá? Se você não lembra disso aqui, tem que revisar. E se houver um problema aqui nesse quiasma, uma lesão aqui, não vai existir basicamente nada, tá? Vai haver uma perda de visão dos dois lados. Antes era uma perda de visão somente do lado esquerdo, proporcional ao tamanho da lesão, e também não vai ter nenhuma resposta pupilar, tá? À luz. No terceiro ponto, seria uma lesão aqui, depois do quiasma óptico, tá? O que é que vai acontecer? Primeiro, nós temos dois parâmetros. Vai ter visão? Vai ter reflexo pupilar? Calma lá. A lesão é aqui. O impulso que vai levar a informação das imagens vai existir? Vai, mas um tanto prejudicada proporcional ao que tem de lesão, tá? E o reflexo pupilar? Reflexo pupilar vai continuar existindo nesse olho aqui, mesmo que a lesão tenha acontecido desse lado de cá, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? A resposta em si continua existindo nesse olho esquerdo, mas ele perdeu parte da visão. Por último, se toda a informação caminhou, chegou até aqui assim, mas no nervo oculomotor ela houve um prejuízo. Então, o que a gente vai ter é um animal que vai estar em midríase, mas também sem reflexo pupilar. Todas as outras estruturas estão boas, menos a que leva a informação para a contração aqui do músculo esfinctérico. E aí você não vai ter. Existe a informação chegando até o cérebro do animal, o cérebro emite a informação de que é para se contrair a pupila, mas não é contraída porque a conexão com o nervo está comprometida. Deu para entender, gente? Se não entendeu, volta no vídeo. Se não entendeu mesmo voltando no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês tiverem de dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Além disso, falei que ia deixar para vocês, esses são os 3 livros maravilhosos da veterinária que eu estou deixando de dica para vocês. Todo o material que eu peguei aqui foi desses 3 livros, tá? Teve indicação aí de professor para mim também dizer para eu procurar o livro de farmacologia, o livro de anestesiologia, mas eu acho que com esses 3 aí consegui explicar para vocês o que eu realmente vim para explicar, tá bom? Fora isso, pessoal, só tenho a agradecer a vocês, tá? Se você está conhecendo o canal agora, não deixe de se inscrever, é muito importante. Quero dizer para vocês que nós chegamos a 2K, tá? 2.000 inscritos essa semana, eu fico muito feliz com isso. E aí a missão é justamente essa, tá? É levar essa informação para vocês. Adorei que a professora Sheila pediu que eu fizesse esse material para os alunos dela de sêmio. Eu estava precisando revisar também, disse para ela que eu fiquei empolgado com o projeto e graças a Deus deu certo, eu estou entregando para vocês, tá? Quem puder assistir, assista logo, que na data que eu estou gravando a aula já é na manhã do dia seguinte, mas pelo menos vocês vão chegar lá com uma revisão boa disso aqui, tá bom? Pessoal, Deus abençoe todo mundo e até a próxima.